Programa Olho no Olho, Luiz Cláudio Produções, direto do restaurante Mais Sabor. Nosso podcast de hoje, olha quem está aqui, rapaz, a presença aqui do grande escritor e palestrante Erivaldo. Mas vamos saber aqui um pouquinho do Erivaldo, né? Vamos lá. O nome dele é Antônio Erivaldo de Souza Silva, mais conhecido como Erivaldo Souza. Seus pais, Raimundo Nonato e Dona Maria das Graças. Foi o terceiro filho de 10, casado com a professora Joelma, e tem 2 filhos, né? O Glauber e o Gustavo. O Glauber já acompanhou muito o Erivaldo, hoje passou o bastão para o Gustavo, que está ali atrás das câmeras, ela registrando tudo. Gente, como eu sempre digo, eu acho bonito quando tem história para contar, né, Erivaldo? Isso mesmo. Nós tivemos semana passada aqui um grande empresário, José Soares, também contou um pouco da sua história, né? Bom, gente, ó, vamos falar aqui um pouquinho do Erivaldo. O Erivaldo já foi vendedor de picolé, trabalhou na agricultura, já foi servente, pintor, eletricista, pedreiro. E, como eu estava conversando com ele aqui em off, né, com muito orgulho, ele trabalhou como pedreiro na construção do fórum da cidade de São Benedito, doutor Francisco Rubens Brandão. Boa noite, Erivaldo, seja bem-vindo ao nosso podcast do programa Olho no Olho, aqui direto do restaurante Mais Sabor. Boa noite, Luiz Cláudio Produções. É um prazer, é uma enorme satisfação estar com você aqui em seu programa Olho no Olho, aqui diretamente do restaurante Mais Sabor, um empreendimento que veio para ficar, e desde já eu já parabenizo por esta coragem de empreendedorismo. É isso mesmo. Difícil, você sabe disso, né? Sim, com certeza. Mas nós estamos aqui. É bom, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Exatamente. Rapaz, Erivaldo, antes da gente conversar, né, fale só um pouquinho aí dessa sua vida para trás aí de vendedor de picolé. Os podcasts que nós estamos fazendo aqui, rapaz, eu até estou adorando, porque eu estou conhecendo mais as pessoas no passado, porque o futuro, o presente aqui, eu lhe conheço como palestrante, né, e escritor, mas não sabia do seu passado. Olha aqui como é bonito. Isso mesmo, Luiz Cláudio. É uma história bonita, é uma história longa, mas uma história que realmente dá prazer, e que eu tenho o prazer ainda maior de falar para as pessoas que, com muito orgulho, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E não me tirou nenhum pedaço. Eu agradeço muito, primeiro, claro, a Deus, né? E agradeço muito meus pais, né? Porque realmente que me incentivaram a trabalhar desde pequeno para ter o sustento e ajudar a criar os meus irmãos. Então, para quem não conhece, hoje as pessoas mais novas de São Benedito, eu estudava na escolinha do patronato com 8, 9 anos de idade. E aqui na descida, que é chamada a descida do Alto do Padre, ou da casa paroquial de São Benedito, tô sabendo agora, tinha uma salina ali, né, uma empacotadeira de sal. Lá em 1985, 86. E pela manhã eu ia para a escola, chamada a Escolinha do Patronato, e à tarde eu ia trabalhar na salina do seu Júlio, irmão do Paulo Filizola, doutor Paulo Filizola. Seu Júlio, que eu tenho muito carinho e apreço por ele, marido da dona Norma, professora Norma, né? Que lá no ginásio, hoje MAC, ela foi ser minha professora. E aí começou minha jornada de trabalhar e ajudar a criar 10 irmãos, com muito prazer. E aí depois, como você já disse, fui vender picolé, com muito orgulho. Vendi picolé mais de 5 anos, né? Até mesmo com
o Avelino, naquela época, o Jussier. Avelino das Frutas? Avelino das Frutas, também outro vendedor de picolé. Um alô aqui para o Avelino das Frutas, que eu também gostaria que ele viesse participar aqui do nosso podcast. Isso mesmo. Também vendendo picolé com, hoje, empresário, empreendedor do grupo GSF, posso dizer, amigo, né, de longas datas, o Jussier Soares, do grupo GSF, Casa São Francisco, Fome Colchões, Varejão São Francisco. Tive o prazer e a honra de começar a jornada, digamos que empreendedora, né, com esta grande pessoa, com esta grande figura. Então, é isso, começou aí. E depois, meu pai, morando na cidade, que é a família da minha mãe do sítio Jussara. Mas meu pai toda a vida foi pedreiro, né? Era um dos mestres de obra da cidade de São Benedito, muito conhecido. E logo eu tomei o gosto pela profissão, né, de trabalhar com ele em construção. Aí comecei de servente, claro, né, servente, depois pintor, depois eletricista, e até que cheguei ao nível de pedreiro, né? Quando cheguei ao nível de pedreiro, fui trabalhar lá já terminando a obra do Fórum, Dr. Francisco Rubens Brandão, né, acabamentos, fui convidado para contribuir lá como um pedreiro. Com muito orgulho. Pois é, pai, falar da família Brandão, eu sempre gosto de ser grato. E a gratidão minha aqui é para o ex-prefeito José Wilson Brandão, que quem me deu o título de cidadão são beneditense, né? Que hoje ele está lá junto de Deus, olhando para nós aqui embaixo, né? Edivaldo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida acadêmica. Interessante, o Luiz Cláudio, quando se fala em vida acadêmica, que todos nós temos sonhos, né? Principalmente a juventude, o jovem, ele tem sonho de se formar, ser um profissional, de ter as suas conquistas. E eu mesmo naquela época, os meados da década de 90, não era diferente, eu também tinha o sonho. E como eu era da construção civil com o meu pai, e eu sonhava em ser engenheiro civil. E muito interessante isso. Mas as possibilidades aqui em cima da Serra, São Benedito, ainda não tinha faculdade, hoje tem, graças a Deus, tem oportunidade para a juventude hoje, né, se formar, buscar um curso de nível superior, enfim, desenvolver a sua carreira profissional. Mas na época só tinha Sobral, Fortaleza, e na época eu não podia ir para Sobral, por conta do trabalho. E ficou, vamos dizer que stand-by aí o sonho, por 10 anos, né? E 10 anos que eu chamo o período de escuridão. Quando você não tem conhecimento, é como se você estivesse no meio de uma escuridão, a deriva ainda. E depois de 10 anos, despertou o estudo, né? O interesse pelo estudo. E eu disse assim, eu vou iniciar os estudos novamente, né, e vou entrar numa vida acadêmica aqui. E aqui em São Benedito já tinha 4 cursos, que era administração, contabilidade, pedagogia e educação física. E eu disse assim, bom, meu sonho era engenharia civil. Não tem, mas tem um outro campo que é bom a gente experimentar coisas novas também, diferentes, que era administração de empresas. E aí, em 2010, eu prestei o vestibular, né, para o curso de administração aqui no CEPACO, que todos conhecem, e passei, por sinal, um nível bom, né? E aí cursei administração. E muito interessante, porque quando eu fui entrar no curso de administração, eu perguntei a um professor meu se tinha cálculos, que na época do ensino médio eu era péssimo em cálculos. E ele disse, Erivaldo, pior que tem cálculos, né? Eu já tinha uma afinidade, o Luiz Cláudio, pela área de humanas, muito bom, no qual eu me especializei, mas eu tinha que encarar a administração, o curso de nível superior de 5 anos de administração. E interessante, quando eu estava no 5º, 6º período, eu sofri um acidente, né? Na época eu não tinha carro, tinha moto, enfim, sofri um acidente. E naquele dia, todo quebrado,
não deu para ir para a faculdade. E, por incrível que pareça, na época do acidente, eu estava cursando uma disciplina que era chamada Cálculo Aplicado. Nossa, muito difícil. Só que eu tinha feito uma promessa para mim mesmo quando eu iniciei a faculdade, que era cursar toda a faculdade sem ir para a NAF. Para quem não sabe o que é NAF, é ficar de recuperação. E eu disse assim, eu quero cursar os 5 anos sem ir para a NAF, sem conhecer uma nota menor do que 7. Eu não quero ficar de recuperação. O problema foi que aconteceu o acidente. E aconteceu o acidente justamente na disciplina que eu não tinha afinidade, que era cálculo. E aí, eu acidentado, tirei uma nota 3,5. Aí assim, vixe Maria. Né? Pois é. Aí, vixe Maria, e agora? Eu não queria ir para a NAF e agora eu vou ficar reprovado. Mas aí, foi um acidente feio que quebrou, todo engessado, não podia pilotar a moto. Eu paguei uma pessoa, né, para me levar para a faculdade todos os dias, durante um mês, enquanto eu estava com o braço engessado, os 2 braços. Paguei uma pessoa para me levar. Só faltei aula no dia do acidente. E aí veio as outras, a P2 e a P3, né? Que é a aula prova 2 e a aula prova 3. Aí o que foi que aconteceu? Bom, eu não posso repetir essa nota. Eu preciso tirar no mínimo 2,9 aí para me passar pelo menos por média e não conhecer a NAF nem reprovado. E aí foi que eu fiz. Entra uma palavrinha que depois, no desenvolvimento humano, foi que eu fui realmente entender ela, mas eu já tinha aplicado, que é disciplina na nossa vida. A gente quer ter sonhos e conquistar algo, que hoje a gente chama de sucesso. Mas a gente precisa aplicar a disciplina. Sem disciplina a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E aí eu tive que virar noites e noites de madrugada, mesmo todo quebrado, né? Os braços engessados e tudo, virar noites e madrugadas estudando. E aí na segunda P tirei um 9, e na terceira P tirei um 9,5. E sei que no final deu 21,5 e passei um pouquinho acima dos 7. Foi algo muito, como é que se diz, motivador, porque o fato motivador, o Luiz Cláudio, não vem de fora. A motivação, quem diz é o psicólogo norte-americano chamado Daniel Goleman. Ele diz que a motivação ela é interna, é chamada automotivação. Ninguém te dá a motivação. Nós estimulamos as pessoas. A motivação está dentro de você, está dentro do jovem, está dentro do empreendedor. E isso me despertou, né, um interesse muito grande para vencer na vida. E aí cursei administração e com o intuito de ajudar as pessoas que são os empreendedores da região da Ibiapaba. Muito bacana essa história. Eu queria que você falasse um pouco assim, o que é que te motivou a ser palestrante? E se teve alguém assim que tu se inspirou? Sim, com certeza. Teve sim. E o nome dele é Daniel Goldrin. Daniel Goldrin, um dos maiores. Daniel Goldrin? Daniel Goldrin. Daniel Goldrin é um dos maiores palestrantes do Brasil, motivacional, empresarial. Cara que realmente tem uma desenvoltura muito grande, né? E desperta o interesse por fazer acontecer, ajudar empresários a ter resultado, a ter sucesso. Então, na verdade, Luiz Cláudio, você sabe que eu tenho uma vida de igreja, né? Palestrar na igreja bem mais longa, bem mais longa, de mais de 20 anos. E as pessoas diziam assim, Erivaldo, você fala bem em público. E não sei, eu preciso ser avaliado por alguém, né? Quando foi em 2013 que eu estava no 5º, 6º período da faculdade, precisava, na verdade, de 120 horas extracurriculares, que é uma disciplina que você tem que participar de palestras, workshop, treinamento, congresso lá fora, para formar uma disciplina aí para você concluir o seu curso. Então, quando foi em 2013, eu fui para participar de um congresso, né, lá em Sobral. E chegando lá eu me deparei com esse cara, né, esse tal cara, que eu chamo, né, tem o nome de Daniel Goldrin. Nesse dia também estava Augusto Cury, que é o autor mais lido
do mundo, né? Estava Carlos Riosdorff e tantos outros, né, palestrantes famosos. Quando eu entrei, Luiz Cláudio, naquele evento, eu simplesmente, naquele ditado bem popular, como a gente fala, caiu a ficha. E eu disse para mim, esse é meu mundo. Então, o Daniel Goldry, para mim, é uma grande referência em palestrante. Estudei muito sobre ele, sobre palestrar, o mundo empresarial, o mundo das palestras. Tanto ele como o autor de vários livros, chamado Augusto Cury, né? Eu tive a honra de estar presente, frente a frente assim com ele, e no qual eu aprendi muito. Rapaz, inclusive, recentemente, eu estava fazendo a cobertura sua na palestra lá no Liceu, né? E eu vi aquele dados que você deu na pandemia, da quantidade de livros que você leu. Você podia até repetir aqui, né? Que eu achei fantástico aquilo ali. E muito incentivador para os jovens, né? Sim, sim. Foram quantos livros mesmo, né? Luiz Cláudio, é assim. Nós brasileiros, nós queremos resultado na nossa vida. Uhum. Mas nós brasileiros, infelizmente, não vamos ter. É fato, né? É fato. Por que, Erivaldo, você está fazendo essa afirmação? Porque o brasileiro, ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar. Entendeu? A primeira desculpa é me dá sono, me dá preguiça na hora de ler um livro. A média de leitura do brasileiro é muito baixa. Mas, Erivaldo, para você dizer que ela é baixa, tem que comparar alguém, né? Então, comparado aos americanos, porque assim, tudo que a gente tem de tecnologia e que ajuda na nossa vida, a gente deve a alguém, né? Os caras que inventaram, lá no Vale do Silício, na Califórnia, enfim, os americanos. Mas por que eles são os caras inteligentes aí, e que inventaram toda a tecnologia praticamente que temos hoje, né? É porque eles gostam de ler, porque eles buscam conhecimento. Eles têm uma média de leitura de 12 livros por ano. Por que a nossa é baixa? Porque a nossa média é 2. Tem que ler mais, tem que ler menos, tem que não ler nada. Então, a nossa média, infelizmente, o Luiz Cláudio, o brasileiro é cultura, né? Mas assim, a gente só pode melhorar a cultura se a gente tiver objetivo ou propósito de vida. Eu quero melhorar a minha vida, mas como é que eu vou melhorar se eu não tenho conhecimento? Não tem como. Né? Eu quero ser médico, tem que estudar. Eu quero ser advogado, então tem que estudar. E eu descobri, Luiz Cláudio, nas minhas pesquisas, que eu também sou um pesquisador, eu descobri que o profissional que lê mais não é um professor. Não é. É o advogado. Vai ter que estar sempre antenado das leis, né? É o advogado. Então, por incrível que pareça, o advogado é um cara que ele se debruça em livros, ele estuda muito, ele pesquisa muito, né? Em segundo lugar estão os professores, né? Então, a média de leitura do brasileiro, principalmente para os jovens, ela precisa melhorar muito ainda, né? Por mais que se invista no Brasil, né, bilhões de reais na educação, precisa ter um incentivo à leitura. Porque sem a leitura, a gente não consegue crescer, não consegue visualizar, não consegue realizar nada na nossa vida, né? Eu também não tinha o hábito da leitura, nem mesmo quando estava cursando a faculdade, porque eu fui cursar a faculdade, eu já era casado, já tinha 2 filhos, deixei o meu filho mais novo bebê de 1 mês em casa, durante 5 anos para ir para a faculdade, e pagando a faculdade, a gente não tem dinheiro. Diz que o universitário é liso, né? Não tem dinheiro. Mal dá para pagar a mensalidade, né? E às vezes quando entra pelo FIES, né? Mal dá para pagar a mensalidade da faculdade. Então não sobrava dinheiro aí praticamente para o lanche, quanto mais para os livros, né? Mas o interessante é que quando eu terminei a faculdade, eu comecei uma especialização no qual eu tenho muita afinidade, que é desenvolvimento humano, e uma professora, né, uma amiga minha, até esposa do meu amigo Agnes, a Mariita, ela me fez um convite para me lecionar, dar aula em um curso de administração na cidade de Guaraciaba do Norte. E eu abracei a causa, a ideia, né, do qual eu parabenizo a Mariita aqui, né, mando um abraço aqui para ela aqui, o seu esposo Agnes, mas foi
foi um grande incentivo para mim, uma grande incentivadora, a Marieta, no qual eu devo muito isto a ela. E eu peguei e cocei a cabeça. Mas como é que eu vou dar aula se eu nunca li um livro na minha vida? Porque o universitário, ele lê a apostila. O professor, faz essa tarefa aqui, né? Tira xerox aqui de 5 páginas, 10 páginas no máximo. Mas ler um livro de 150, 200, 400 páginas, eu nunca tinha feito isso. A gente tem que ser muito franco, né? Mas quando eu me vi como um professor universitário dentro de uma sala de aula, falando para universitário, aí eu disse assim, eu tenho que estudar. E esse estudar não é só aquele conhecimento que eu vou passar, transmitir para os alunos, mas eu tenho que ler livros, eu tenho que devorar livros, ou seja, ter bastante conhecimento para me repassar aquilo que as pessoas estão procurando em mim, né? Como professor universitário. Então, muito interessante. E aí começou a minha jornada de leitura, né? O meu primeiro livro, eu até lembro aqui, que é O Monge Executivo. Esse livro eu li ele 10 vezes. Só? Né? 10 vezes esse livro. Para entender? Para entender mesmo. Porque assim, Luiz Cláudio, a cada vez que você repete a leitura de um livro, você aprende coisas novas. Tá certo? Você assimila coisas novas. E aí, só foi uma fagulha dos demais que vieram, que foram hoje, fechando aí 698 livros, todos adquiridos, né? Todos adquiridos e todos lidos. Você né? Passou assim a ter uma sede e fome de ler livro, Sim. né? Foi bom demais. Eu andei batendo alguns recordes de leitura, né? Porque assim, eu tive que quebrar recordes. Se a média do brasileiro é 2 por ano, essa média aqui é baixa. Eu tenho que ler no mínimo 5, 6. Né? Aí eu pesquisei e vi que a média dos americanos é 12. Quando eu soube disso, aí eu disse, não, eu tenho que bater neles. Aí eu li 14. Aí eu descobri... Luiz Cláudio, aí eu descobri que a média dos europeus, que é o bloco europeus, é 18 livros por ano. Por ano. Eu disse assim, eu tenho que bater neles também. Eu bati 20. Aí só que os franceses lê 20. Então, eu li 23. Um livro e alguma coisa, né? Isso. Por mês. Resumindo aqui, quando foi na pandemia, eu cheguei a ler, no ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia, 36 livros em um ano. Boa. Aproveitando aqui o gancho aqui do Agnes, eu queria dar os parabéns aqui. Hoje é o presidente da Câmara, mas eu posso dizer aqui que foi uma das minhas primeiras amizades aqui em São Benedito, foi ele e o Júnior Brandão. Eu já tive o prazer também de receber o Júnior Brandão aqui, mas a vereadora Sâmia aqui. Eu espero que ele volte aqui e vamos fazer um podcast. Depois vamos combinar, trocar umas ideias aí com eles, né? Tem muita gente boa para vir ainda, Sim, graças a Deus. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto do corporação, né? Corporativo, né? Educação corporativa. Educação corporativa. Antes de iniciar, falar sobre educação corporativa, eu quero dizer que sexta-feira passada o podcast foi show, viu, Luiz Cláudio? Foi porque a figura estava à altura, né? Estava à altura, é uma grande figura na cidade. Um grande parceiro. O Jussier, ele tem contribuído muito, né, para o desenvolvimento sustentável do município de São Benedito. Mas você, como eu estava conversando com ele, são 20 anos. 20 anos não são 20 dias. 20 anos de história. De histórias. Isso mesmo. Porque para você se sustentar hoje no mundo do comércio é difícil. Né? E o Jussier gosta muito de empreender. Então, ele disse que um dos sonhos dele, da Torrinha, era aquele caminhão de prêmios, né? É isso mesmo, é bom quando você tem esse sonho, né? E dá parabenizar o José, porque 20 anos ele dá emprego aqui, muita gente de São Benedito, né? Isso mesmo. Como tem as filiais também por aí afora. Sim, sim. Luiz Cláudio, eu, com toda sinceridade, eu tiro o chapéu pro empreendedor no Brasil, né? Porque você sabe que empreender não é fácil, né? E quando você tem 20 anos de história, você não está empreendendo só para si, você está empreendendo para as pessoas. É verdade. Porque você sustentar
quase 40 famílias, né? Se você multiplicar pelo número de 4 pessoas por família, dá quase 200 pessoas, né? Pela sua coragem, a sua ousadia, a sua determinação. Jang Diniz, ele costuma dizer que é o homem da educação corporativa, né? Vamos dizer, o guru no Brasil, o guru da educação corporativa é o Jang Diniz, é um bilionário no ramo da educação, e ele chama o empreendedor de obstinado. O cara tem que ser obstinado, né? Porque assim, vai ter dificuldades, vai ter impostos, vai ter dor de cabeça, vai ter perrengue, vai ter tudo, nada favorável, mas mesmo assim ele acredita. E é no ele acreditar que ele faz parcerias. E a gente vence na vida, Luiz Cláudio, com parcerias. A gente não consegue fazer nada sozinho. É o que nós procuramos sempre, tanto no restaurante como no programa Olho no Olho. É isso mesmo. Pois é, rapaz. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre esse seu interesse como escritor. A educação corporativa. Se você corporativa. teve algum incentivo, né, nessa área. Só frisando um pouquinho mais ainda sobre a educação corporativa, o Luiz Cláudio, foi assim. Quando eu finalizei o curso de administração, em 2015, eu fiz o curso para, claro, melhorias, né? Arrumar um emprego em uma grande empresa e tal, na região da Ibiapaba. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi essas empresas grandes que contratassem uma pessoa, um administrador formado. Aqui na Serra, infelizmente, tem poucas empresas que tem o seu administrador, né, para administrar. Porque geralmente eles mesmo administram as empresas deles. Então, eu disse assim, bom, foram 5 anos de luta, de sacrifício, de aprendizagem, mas é claro que eu não vou cruzar os braços, né? Se um não me contrata, eu trabalho para todos. Então a gente montou um projeto, né, de educação corporativa. Muitas pessoas me perguntam, Erivaldo, o que é educação corporativa? É levar conhecimento para o mundo dos negócios, independente do tamanho. Nós montamos um projeto para apoiar o pequeno, o médio e o grande empresário. Porque assim, ô Luiz Cláudio, em qualquer profissão que você adentrar nela, você precisa ter conhecimento. O médico, o advogado, o engenheiro. E no empreendedorismo não é diferente. Principalmente porque você vai aplicar o seu dinheiro, você está aplicando o seu dinheiro, você está fazendo um investimento e você quer resultado. Agora, tem que ter resultado com conhecimento. Não adianta entrar leigo e sair leigo, que aí quebra as bandas, né? Como diz o velho ditado. Não necessariamente você precisa ter o conhecimento de ponta, você só precisa entender que precisa de uma parceria que está do seu lado, né? Que é a educação corporativa. Quem entende, né? Quem é formado, quem entende, quem conhece o mundo dos negócios, né? E consegue desenvolver um projeto e fazer você crescer. Hoje nós temos exemplos, claro, exemplos reais de empresas que cresceram, faturaram até milhões, né? Com a nossa participação, com a nossa ajuda, né? E isto engrandece muito, deixa a gente muito gratificante poder ajudar o pequeno empreendedor, até mesmo aquele feirante, né, a crescer, a ver novos horizontes, ver possibilidade. Porque até então, o Luiz Cláudio, o empreendedor, ele não consegue ser visionário, ele não consegue enxergar o que tem na frente para ele de bom, né? Ele só vê dificuldades, mas é nas dificuldades que a gente cria oportunidades. Eu queria que você falasse aí da pessoa que você se inspirou para ser escritor. Para ser escritor. Uma palavra muito bonita, muito bela. Quero até aqui parabenizar os nobres colegas escritores aqui. Não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguns, mas são muitos aqui em São Benedito. Eu vou citar o nome de um, mas não é por nada não, é porque o nosso podcast começou com ele, o Dieguinho. Isso mesmo. Naquele dia da reunião de vocês ali, que ele veio combinar aqui, que veio o João Bilega, veio o Paulo Roberto, né? Isso. Veio as meninas também, me ajude o nome delas aí, que eu não... São muitas. Aí eu vou esquecer, aí eu vou ficar devendo com alguém. Aí quando o Dieguinho veio aqui, eu digo, aí, Dieguinho, vamos fazer um podcast aqui ao vivo agora? Ele disse, vamos. Aí nós elaboramos aqui, sentamos aqui, foi o primeiro. Aí daí pra frente, o pessoal, rapaz, dá pra fazer com fulano, com ciclano, vamos fazer, gente.
vai ter novidade, tem muita gente boa querendo vir participar, e você pode ser o próximo, né? Pode continuar, meu amigo. Isso mesmo. Então, meus parabéns aos nobres colegas escritores, né? Escritores, poetas, cordelistas de São Benedito, que vamos dizer que é o cérebro, né? A cabeça pensante do município de São Benedito. Com certeza. Tanto a família, a empresa, a comunidade de forma em geral, ela precisa do capital intelectual humano, né, que esteja ali criando, né, à disposição para ajudar uma comunidade a crescer e se desenvolver mais com incentivo à leitura e à escrita. Mas voltando aqui à sua pergunta, Luiz Cláudio aqui, né, como iniciou, porque não me passava. Palestrante eu já tinha dentro de mim, né? Pela história de mais de 20 anos na igreja dando palestra e depois despertar para o lado profissional, palestrante. A vida acadêmica e a consultoria também, pelo fato de ter a formação em administração e ajudar empreendedores a ter sucesso. Agora, como escritor, não passava pela minha cabeça um dia se tornar escritor. Aí, não estava... veio... Essa inspiração, na verdade, não foi nenhuma inspiração, Luiz Cláudio. Foi um convite. Convite. Né? Foi um estímulo de uma pessoa. Convite inspirado. Um convite inspirado. De uma pessoa muito nobre, muito leal, muito bacana. Né? Ela foi minha aluna de Crisma, lá em 1900 e bolinha, né? E chamada Michele Ferreira, né? Uma doutora, tem doutorado. Professora universitária na faculdade UNITA, em Sobral. Ela é daqui de São Benedito. Na verdade, ela morou aqui no bairro onde eu moro, né? E estudou muito, história, depois direito, e, enfim, até chegar ao seu doutorado. E certa vez, o Luiz Cláudio, já dentro da minha jornada de palestrante, consultor empresarial, eu me encontrei com a Michele aqui em São Benedito. E ela cumprimentou, a gente se cumprimentou e foi aquela conversa muito bacana. E ela disse assim: Erivaldo, parabéns pelo início da tua jornada. Seria muito interessante você escrever um livro com a tua história. Porque ela também escritora, a Michele é de São Benedito e é uma escritora. Ela escreveu um livro falando sobre os santos populares, né? Então, eu tenho muito carinho e apreço, né, por essa pessoa, no qual agora eu fico até triste, né, de estar falando, porque a Michele não está mais com a gente, né? O ano passado Deus o levou, pessoa nova, uma pessoa bacana, mas no seu segundo filho, né, ela morreu provavelmente por consequência alguma complicação no parto. Então o bebê escapou. Tem um esposo, ficou os 2 filhos, a família, enfim, foi um choque muito grande para a família, para toda a comunidade, para os amigos, porque, assim, de uma pessoa que está trabalhando na ativa, enfim, não é de esperar, né? Foi uma coisa mesmo que aconteceu de surpresa, né? Quando a gente soube aqui. E eu mando um grande abraço para o seu esposo, sempre acompanho ele, o trabalho dele, que é um advogado, ele, o esposo dela, e para os seus 2 filhos. Mas a Michele, ela teve essa participação bastante efetiva na minha vida de escritor, né? E, na verdade, quando eu fui escrever, o Luiz Cláudio, eu não escrevi sobre mim, mas trazendo de dentro da especialização de desenvolvimento humano, eu comecei a relatar fatos, né, casos reais de empoderamento cognitivo, desenvolvimento humano. Então, o livro, Construindo uma Mente de Sucesso, ele tem todo um viés da psicologia positiva, motivação e o próprio desenvolvimento humano em si. Muito bacana. Por sinal, a gente fez 2 lançamentos desse livro, e o primeiro lançamento, o Gustavo pode até trazer aqui o livro para me mostrar para vocês. No dia que chegou esse livro da editora, uma grande editora, que é chamada Editora Apris, né, do estado de Maringá, Paraná,
estado do Paraná, cidade de Maringá. O livro chega num dia, a Nathalie, que é a gerente da CAGES hoje, ela disse assim: Erivaldo, teu livro chegou amanhã, vem lançar ele aqui, vem lançar esse livro aqui em Tianguá. Mente de sucesso? Construindo a mente de sucesso. Então a Nathalie, ela nos deu esta grande oportunidade de, na reunião de gerentes, a gente lançar esse livro lá no auditório da OAB, na cidade de Tianguá. Então, na verdade, teve 2 lançamentos esse livro aí. Aí tivemos um aqui em São Benedito, né? Aí tivemos o outro lançamento oficial, né? Aqui em São Benedito, do qual o Luiz Cláudio teve presente lá. A nossa parceria já tem um bocadinho de tempo, né, irmão? Tem. Luiz Cláudio é assim, sucesso ele tem muito a ver com parcerias. É verdade. Né? Eu estava lendo o livro agora do fundador do LinkedIn, e ele diz que para a gente ter sucesso precisa de 2 coisas, né? A primeira é inteligência em parceria, né? Fazer parceria, que é chamado network, rede de relacionamento. E a segunda ele chama beta permanente. Beta permanente quer dizer buscar conhecimento, estudo, leitura e leitura em livros. Isso é bom, né? E aqui tem também, né? Manual das vendas para pequenas e médias empresas. Isso mesmo. Luiz Cláudio, dentro do projeto, a gente já trabalhando dentro das empresas, os empresários começaram a me pedir conteúdo que realmente gerasse resultados dentro das empresas. Então, Erivaldo, é a tua área, cria um projeto que realmente ajude com ferramentas, com metodologias, que ajude a minha equipe a bater as metas de vendas. Porque assim, montar uma empresa, um negócio, Luiz Cláudio, sem meta, é como trabalhar no escuro, né? Sem objetivo. Eu não sei quanto eu quero durante o mês. Eu não sei quanto eu vou faturar hoje ou nessa semana. Trabalhar com meta é dizer assim, eu vou cair para cima com a minha equipe e hoje a gente vai faturar 15 mil reais. Ou hoje nossa equipe vai faturar 20 mil reais. No mês, 150, 200. Então, é meta. Né? Só que para me atingir esta meta, eu preciso de um método, né? De uma ferramenta. Então, a gente, dentro de uma pesquisa aí, um trabalho muito intenso, de 3 anos, a gente elaborou esse projeto aqui, o Manual das Vendas para Pequenas e Médias Empresas. Na verdade, esse livro, Luiz Cláudio, ele não é para uma grande empresa, para uma multinacional, mas é para o empreendedor, para o pequeno e o médio empreendedor que está precisando realmente faturar na sua empresa, gerar resultado com o seu time. Porque vendas, Luiz Cláudio, vendas é relacionamento. Quanto mais eu aumento e melhoro o meu relacionamento com as pessoas, mais eu consigo fechar vendas. É, isso mesmo. Gostaria aqui de agradecer aqui a participação do meu amigo aqui, Erivaldo Souza, no nosso podcast. Nossa amiga aqui, a Dinarda, está chegando ali, da Ibiapaba FM. Erivaldo, deixa as suas considerações finais aí para o nosso amigo internauta. Eu quero simplesmente aqui agradecer aqui o seu apoio, né? Eu tenho uma parceria muito sólida com o Luiz Cláudio aqui. A gente chama de Luiz Cláudio Produções aqui, né? Ele gosta de chamar o programa Olho no Olho. Então, parabéns pelo seu projeto. É um projeto que realmente vem dando certo, vem gerando resultados. Você faz as pessoas crescer muito, interagir. Porque assim, Luiz Cláudio, tudo é comunicação. Quanto mais você comunica, mais você tem sucesso. Porque o sucesso, na verdade, é estar com pessoas, né? Se relacionar com pessoas, interagir com pessoas. Então é isso, quanto mais você interage, se relaciona com pessoas, mais você aprimora aí o seu network, mais você chega próximo aí dos seus objetivos. E um deles é estar na presença aqui, perto aqui de uma grande parceria aqui do Luiz Cláudio, no seu programa aqui, diretamente do restaurante Mais Sabor, onde é um empreendimento que o Luiz Cláudio abraçou a ideia, e eu tenho certeza, Luiz Cláudio, que tem tudo para dar certo. É um desafio, né? Você é um cara eu gosto de desafios. Otimista. Você é um cara otimista, é um cara persistente, como diz o Jang Diniz, obstinado. Tem que ser, né? Tem que ser. Não tem que ter medo não, tem que partir para cima.
né? Isso mesmo. É isso aí, Erivaldo, rapaz. Mais uma vez, muito obrigado. Queria deixar aqui um alô aqui para os nossos parceiros também, né? Que é o restaurante Self-Service Cantinho Verde sempre está com a gente. Tem o Xoxim Veículos também, que é nosso grande parceiro. Tem o Avelino das Frutas também, que é nosso parceiro, né? Tem o Sushi Delivery também, que é nosso parceiro, rapaz. O Ednardo, né? É, o Ednardo Pinto ali. É, né? O Ednardo Pinto ali da Ibiapaba FM 98,1, né? Tem o nosso amigo aqui, Bin Laden, né? Que é conhecido como Bin Laden, para nosso parceiro, sempre está por aqui. Ele disse, daqui a pouco está chegando por aqui também. É isso aí, meu filho. Muito obrigado, né? Mais uma vez. E queria que você deixasse aí o fechamento aí do nosso amigo internauta. Eu que agradeço a participação aqui no programa Olho no Olho. E a mensagem final é para você, que é lojista, para você que é empreendedor, para você que é jovem, para você que tem um sonho. Estude. Tudo passa, Luiz Cláudio, pelo conhecimento, pelo estudo, né? O empreendedor também da mesma forma. Colocar uma empresa no mercado, ela requer conhecimento dentro do mercado. Tanto o conhecimento da macroeconomia como da região onde você está inserido, tá certo? Faça parcerias. Busque um profissional que possa estar sempre lhe ajudando, né? Eu costumo muito dizer que parceiro não é só os seus fornecedores, nem os seus clientes. O seu maior parceiro é quem está todos os dias no batente junto com você. Arregaçando as mangas, fazendo a coisa acontecer debaixo de sol, debaixo de chuva, acreditando no seu projeto. Então é isso. O empreendedor ele precisa cada vez mais acreditar em si, acreditar no seu projeto e acreditar nas pessoas, tá certo? Porque assim, se a gente pegar o exemplo dos maiores empreendedores, tem um grande exemplo, Luiz Cláudio, do Wilson Matheus, né, que é dono do Mix Atacarejo. Ele acredita muito no fator humano, né, pessoas, por sinal mais de 50 mil colaboradores. Então, quem vai fazer são pessoas, né? Você precisa simplesmente estar em cima de dois pilares, que é liderança e gestão. Liderança é com pessoas, gestão é com números. Então, analise os seus números, reveja os seus números, olhe para frente, seja visionário, aquele cara que acredita, que parte para cima, trabalha com metas para alcançar os seus objetivos. Parabéns, empreendedor, é você mesmo que sai de casa todos os dias para a sua loja, para o seu empreendimento, acreditando, né? Acreditando no seu trabalho, acreditando na sua coragem, acreditando na sua equipe, de entregar o melhor produto, o melhor serviço para as pessoas. Parabéns, empreendedor. Bom, gente, eu falei aqui Bin Laden, mas é brincadeira de carnaval, mas para quem não conhece, o Bin Laden é o Otalício Franco, ele sempre está com a gente aqui. Eu deixei por último aqui, da minha parceira aqui, a Jade Trufas, né, que é a minha esposa Juliana Alcântara, onde ela deixa aqui os bolos dela aqui, deliciosos ali, para as vendas, né? Uma parceria muito grande que eu tenho aqui com ela. Além de ser minha esposa, é nossa parceira aqui do restaurante Mais Sabor e do programa do Olho. Jade Trufas, Juliana Alcântara. Vamos ficando por aqui, gente. Beijo no coração de todos. Forte abraço desse amigo de vocês, Luiz Cláudio Produções. Fiquem todos com Deus. Alô, meu amigo.